Leia comigo no 3 com muita alegria. É um livro de lamentações, mas até no choro você encontra alegria. Crente é doido, irmão. Crente é o negócio mais doido que eu já vi. Livro de lamentações. Aí, ó, a serva de Deus ali, Juraci, está até rindo, né? Até na luta a gente encontra força para dar glória a Deus. Quem é crente é assim. O testemunho dela é assim. Mesmo nas lamentações a gente encontra alegria. Vamos ler? As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor. Calma, irmão, muda mais devagarzinho que eu estou velho, não dou conta de ler rápido não. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. E bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Empolguei, até li um versículo a mais, não precisa. Põe naquele do silêncio lá, por favor. Bom é o Senhor, bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em... Lê mais uma vez, isso em... Podeis assentar em nome de Jesus, dando glória a Deus. Quem está feliz com Deus e ouvindo a palavra dele, diga amém, aleluia. O culto de hoje dispensava a minha pregação, porque palavras como essa que foram ditas aqui desde o início, inclusive a da oferta missionária, todos que falaram, todos que cantaram, dispensa qualquer outro tipo de mensagem. Mas nós estamos aqui hoje numa noite de Santa Ceia, e eu preciso trazer algo para o seu coração a respeito da vida cristã e da Santa Ceia do Senhor. Mas o Senhor me inquietou em dizer, em colocar algo para o seu coração muito interessante hoje, com base nesse versículo. Fala comigo, bom é aguardar a salvação do Senhor. Fala. E isso em silêncio, diga. Meus queridos, é sabido de vocês que a moça Maria, em certa altura da sua vida, desposada, foi visitada por um anjo, e esse anjo disse para ela que ela conceberia e seria a mãe agraciada do Salvador. E quando visitada por Deus, ela nem sabia explicar como seria isso, mal entender, mas o Espírito de fato a envolveu, e dela gerou o Salvador que hoje celebramos, tanto sua morte como a sua ressurreição. Mas eu queria voltar um pouquinho atrás do resultado. Fala comigo, antes do resultado. Fala mais uma vez, antes do resultado. Todo o processo tem um antes do resultado. E eu quero falar com você de um Deus muito mais que um Deus de continuidade. Eu quero falar de um Deus para você, chamado Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Fala comigo, Abraão, Isaac e Jacó. Quero me arremeter a esse, por que não dizer, um salmo lamentoso, essas lamentações de Jeremias, onde ele diz, bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Quero lembrar você que Maria, na sua palavra, na palavra do Senhor, diz que ela via o menino crescer, e ela guardava a promessa do Senhor ela guardava o que tinha ouvido no seu coração. Coloca a mão no coração aí. Todo crente que ouviu uma palavra e tem um sonho, uma profecia de Deus, às vezes aguarda em silêncio no seu coração. Deixa eu dizer, não adianta. Eu vou explicar uma coisa para você, é um paradoxo. Se contar é perseguido como José, mas se não contar não se torna glorioso depois, porque depois que acontece todo mundo vira profeta, né? Quantas vezes já vi, quando crescendo na igreja, existem muitas meninices, né? A gente contempla muitas meninices, e depois que algo acontece, alguém chega e diz, eu vi, Deus me mostrou. Esse profeta não tem credibilidade alguma, porque ainda que tenha visto, não teve a coragem e a fé para declarar o que viu. Mas Maria viu, Maria foi envolvida pelo Espírito, Maria recebeu uma promessa, e diz a palavra do Senhor que ela via Jesus crescer e guardava a sua promessa no seu coração. Ela guardava a promessa no seu coração. No caso de Maria era mais complicado, tinha que ser uma mulher resiliente mesmo, e mais um pouquinho sossegada, porque quem sabe se fossem as mulheres da geração de hoje, né, não aguentariam sem falar, e era mistério que Jesus se revelasse por si só. Jesus não precisava de uma catapulta para o projetar, ou de uma arma que o lançasse, ou de uma mídia que o promovesse. Jesus, ele era rei,
por si só, ele ia brilhar por si só, pela glória do unigênito de Filho de Deus. Então Maria foi aquela mulher acatada, que guardou a promessa em silêncio no coração. E agora eu tomo para mim um caráter profético. Estende as suas mãos. Você que é mãe, você que é mulher, você que é esposa, você que tem uma promessa do Senhor, e que está guardando uma promessa no seu coração, de tão grande é essa promessa, você tem medo até das pessoas te julgarem. É com você mesmo que eu estou falando. Está chegando a hora da grande promessa do Senhor se cumprir na sua vida. Está chegando a hora, e Maria vai ver o unigênito de Deus ser usado de uma forma tremenda para a glória de Deus, e assim também você vai ver a glória do Senhor brilhando na sua vida. Quem crê e toma posse, diga amém. Repare bem, que eu vou dar uma passeada pela Bíblia. Eu quero que você entenda que todas as lutas vividas na Bíblia, todas as histórias vividas na Bíblia, toda promessa construída, ela passa por um período de tempo de fecundação, tempo de crescimento e realização. Não é à toa que nosso Deus é conhecido na Bíblia como Deus de Abraão, Isaque e... Como é conhecido, irmão? Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Leia para mim, por favor. Vamos abrir a palavra do Senhor em Marcos 12, 26. Marcos 12, 26, joga aí para nós, meu querido. Entenda o que eu vou te dizer nessa noite. Marcos 12, 26. Quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido no livro de Moisés, no trecho referente à sarça, como Deus lhe falou: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Fala comigo: Abraão, Isaque e Jacó. Fala comigo: Abraão, Isaque e Jacó. Deus conta com você. Agora pasme, não se entristeça, não emburreça a sua alma. Levanta a sua mão, abre a sua mão assim e fala comigo: não está tudo na minha mão. Fala mais alto: não está tudo na minha mão. Não está tudo na sua mão. A primeira coisa que você precisa atender e entender, que mesmo que você seja um pai na fé, obediente, acredita na promessa, crê na palavra, sai da sua terra, da sua parentela, para uma terra que o Senhor ainda ia mostrar. Ainda que você seja um Abraão, chamado de amigo de Deus, e tenha fé inabalável de oferecer o seu filho, Ele é um Deus que não concentra tudo na mão de uma pessoa só. A grande promessa, e pasme os senhores e as senhoras, que quanto maior a promessa, menor se torna a nossa participação nela. Quem quer ter grandes promessas ainda dá glória a Deus? Vou repetir, porque parece ser didático e algumas pessoas não entendem. Quanto maior a promessa, menor a sua participação nela. Você ainda quer participar de grandes promessas? Diga glória a Deus. Quanto maior a promessa do Senhor e o projeto, menor e menor se torna a minha pessoa participando dele. E esse é um gargalo que pega muitas pessoas. A maioria dos homens acha que tudo começou nele, passa por ele e termina nele. Não, você sim nasce, cresce, reproduz e morre, mas os planos de Deus são eternos. Nós somos apenas uma peça a mais na grande obra maravilhosa que Ele está fazendo. E quem sabe os seus olhos nem vão ver a promessa cumprir, mas você fez parte daquela grande história que um dia contaram no futuro, e a saber hoje, Jesus, no Evangelho de Marcos, capítulo 12, 26, pregando sobre a morte e ressurreição, cita Abraão, Isaque e Jacó. Fala comigo: Abraão, Isaque e Jacó. Abraão recebeu a promessa. Abraão saiu da terra que lhe pertencia. Abraão parecia um bobo tentando contar a areia do mar. Esses dias alguém me disse: eu não gosto dessa música que o senhor escreveu. Nem eu não gosto também, porque eu me sinto como um velho bobo tentando contar a areia do mar. E quando eu olho para Abraão e a promessa que Abraão tem, e o Deus que Abraão tem, olha para mim, eu tenho certeza que a promessa vai cumprir, mas eu não tenho certeza se estarei aqui para ver. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Quando eu vejo um projeto desse tamanho, e Deus ajuntando valentes, porque aqui só tem valente hoje, dá um glória a Deus, cheio de gente com chamado, eu fico muito feliz de ver a estrutura e a posição que estamos hoje, mas eu sei que somos apenas um Abraão peregrinando a terra prometida. Pastor, por que o senhor não se frustra
com o trabalho, com a obra. Às vezes não vem tanta gente igual o Senhor queria. As pessoas boas às vezes não querem ficar para congregar. Por que o Senhor não frustra? Porque eu sou apenas um Abraão tentando contar as estrelas do céu e tentando contar a areia do mar. Mas eu tenho certeza que aquele que começou a boa obra há de aperfeiçoar até o grande dia da sua vinda. Levanta sua mão para o céu e dá um glória a Deus. Fala comigo, quanto maior a promessa, menor a minha participação nela. É ruim, né? Imagina aí, é ruim. É ruim, depende se você for egoísta, porque a Bíblia diz que a igreja é um corpo de Cristo, e no corpo nós não somos tudo, nós somos parte. A grandeza da igreja em membros tão pequenos como nós, cada um em uma função, na sua função, para o bem do corpo inteiro, trabalham num progresso só, a fim de servir a cabeça que é Cristo. Quanto maior e gloriosa é a promessa, menor é a sua participação nela. Levanta a sua mão assim, agora eu vou te falar algo que vai te alegrar. Sua participação pode ser menor, mas não dispensável. A sua participação pode ser menor, mas não menos gloriosa, porque um corpo não chega em lugar nenhum sozinho. O que seria de Jacó sem Abraão nem sequer existiria. O que seria de Jacó sem Isaque, porventura não teria nem nascido. E assim Deus vai multiplicando a nossa alegria em participar de um grande projeto. Nem tudo eu vou ver acontecer, mas o Deus de Abraão, de Isaque e Jacó vai fazer acontecer para a glória e louvor do nome dele. Quem está entendendo daqui, diga amém. Quem ainda quer uma participação na grande obra do Senhor, diga glória. Eu vou te dar um exemplo pequeno que eu sempre dou aqui. Olha bem para mim, eu não conheço o pastor anônimo que pregou para minha mãe, uma rua de chão. Não conheço. Pastor, mas provavelmente de alguma forma Deus ia fazer e salvar. Talvez, a minha avó, a Angélica, já servia ao Senhor na casa da bênção, mas meu pai era do interior. Meu pai morava no interior. Se não fosse, quem sabe, aquele participante anônimo, pelo qual nem posso agradecê-lo pelo nome, quem sabe hoje eu não estaria nessa posição tão honrosa, difícil, mas tão honrosa, de pregar a palavra do Senhor e o Evangelho. Vou mais além, quem sabe eu não estaria vivo, quem sabe eu não teria ouvido as promessas, quem sabe eu não teria crido no Evangelho, quem sabe eu já estaria no Hades, fazendo companhia àquele rico da parábola do rico e Lázaro. Quem sabe aonde estaria a minha alma hoje. Quanto maior o projeto de Deus, menor é a nossa participação. Sabe o que importa? Importa o que disse João Batista, e agora vou entrar em João Batista. Fala comigo, que ele cresça e eu diminua. Fala mais uma vez, que ele cresça e eu diminua. Repare na obra da salvação. Olha para mim. Diz a Bíblia, naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto, diga glória. Ele dizia: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E a voz daquele homem, como disse Isaías, uma voz do que clama no deserto, como ele mesmo te intitulou, quando alguém o perguntou, né? Algumas pessoas são abelhudas e outras são corajosas, e outras, qual a diferença, pastor, do abelhudo e do corajoso? É mais ou menos quase a mesma coisa, só que um tem ferrão e o outro não, você está entendendo? É a mesma coisa, entra ao mesmo jeito, só que uns vêm com, em vez de vir só perguntando, já vem com ferrão, né? E alguns dizem assim: quem deu ordem? Com autoridade de quem? Esse João Batista prega. E aparece João Batista pregando no deserto, e a palavra dele tinha um negócio a mais. A palavra dele fazia as pessoas deixarem os templos suntuosos e se dirigirem ao deserto para ouvirem uma dura palavra que batia na muleira da ovelha sem dó nem piedade. E o projeto da palavra, qual era, pastor? Dar vida? Não, matar a velha natureza e fazer nascer uma nova natureza. Por isso ele teve o nome de Batista, João o Batista. João, o que sepultava os velhos homens e levantava novos homens para Deus.
quantas e quantas pessoas João Batista batizava, e nos seus batismos ele estava dando um pau na muleira dos velhos Adões de Israel, e levantando novas criaturas. Mas olha só que mistérios lindos de Deus. A sua congregação enchia a face do deserto, e quem sabe ele subia em cima de uma pedra para pregar, e não num altar como esse com microfone, e a sua mensagem era dura, mas as pessoas saíram, príncipes, princesas, carruagens reais se deslocavam dos palácios para ouvir João Batista pregar, e era, quem sabe, o maior avivalista da sua época nos dias de hoje. E quem olhasse hoje diria assim: esse aí comprou até a Rede Globo, esse é o maior pastor do Brasil hoje. Mas de repente, num instante de momento, quando tudo vai bem, muito bem no ministério de João Batista, aparece algo que seria muito mais glorioso, chamado Jesus, que aparece o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E quando Jesus chega, vira para o irmão que está perto de você e fala assim: quando Jesus chega, não, sacode ele, fala: quando Jesus chega, tudo fica melhor. Fala para ele. Mas não para João Batista. Olha para mim. Não para João Batista. Quando Jesus chega, é o apagar das luzes de um ministério glorioso, inigualável, inédito, intocável. Jesus chega, se fosse um velório, tocava no morto e o morto voltava a viver. Mas Jesus chega no ministério que está a toda pompa, vela a proa, é proa que fala, não sei, em toda a velocidade, porque aqui tem dialeto baiano, tem dialeto sulista. Eu estava vendo a irmã falar aqui, de você, mas que é dialeto. Eu vejo Jesus chegar. Olha para mim, irmão, não se assuste com Jesus chegando, porque Jesus chegando num velório é o fim do velório. Mas às vezes o projeto de Deus é outrem, às vezes o plano de Deus é outro. João Batista é o único ministério que quando Jesus chega, ele começa a morrer. Já parou para pensar ou não? A gente fica distraído, mas quando aparece o Cordeiro, ele tem a honra de receber o Cordeiro de Deus e apontar para ele e dizer: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eita, aleluia, aplaude Jesus junto com a irmã missionário dele. Quando Jesus chega, acontece aos olhos de qualquer um de nós um colapso na vida de João Batista. Pastor, mas não combina, porque Jesus é vida, é alegria. Fala comigo: Deus de Abraão, Isaac, Jacó. Para Jesus ser glorificado, convinha que Cristo crescesse e João diminuísse. Pastor, mas aí sim, agora eu entendi o mistério. Então Jesus chega, agora é só vitória. Fala comigo: agora é só vitória. Fala. Só que não. Jesus chega em Jerusalém, e o pior dos crimes proféticos de Jerusalém é cometido pela mesma. Israel pisa o maior dos profetas, o santo, o ungido de Deus. Ele é pregado na cruz. E alguns dos seus discípulos, eu estou resumindo por causa da hora, alguns dos seus discípulos voltam à pesca, porque findou-se a esperança. O grande Messias que chegou abafando tudo, fez até a igreja do irmão João Batista acabar, esvaziou todo mundo, tudo foi para o novo ministério de Jesus. E o Jesus que prometeu tudo está morto, pregado numa cruz. E entra-se uma nova frustração dos discípulos. No caminho de Emaús, dois iam andando e diziam: e nós pensávamos que ele era o remidor de Israel. Veja que a esperança já morreu. Quando alguém volta para sua casa frustrado, mas pasme que aqui está o X da mensagem, nós já vamos servir a ceia. Falou comigo: Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Nem Jesus fez tudo sozinho. Nem Jesus consumou toda a obra sozinho. Veio João Batista, o precursor. Veio Jesus, o Salvador. E depois que ele se entregou por mim e por você, como já foi cantado essa noite, ele foi assunto ao céu,
para uma nova pessoa descer e completar a obra. E essa nova pessoa é a pessoa bendita, santa, do Espírito Santo, que está conosco nessa noite de Santa Ceia, que está com você dentro da loja quando transborda em línguas, está com você no trânsito quando tem que parar o carro, de tanto entrar nos mistérios com Deus. A obra foi linda. Pastor João Batista não conseguiu? Sim, conseguiu. O problema é a nossa concepção. Para muitos que estão aqui, a sua morte será a sua glória, mas nós não entendemos a morte como glória. A nossa mente está bloqueada. Eu digo para vocês, disse Jesus, que não há homem maior que João Batista, nascido de mulher. Sabe o que significa? A glória intocável de João Batista está preparada e guardada nos céus as 7 chaves pelo Senhor. Nem todo fim é uma perca, nem toda perca realmente é uma perca, porque disse Jesus: aquele que perder a sua vida por amor de mim, achá-la, e aquele que tentar salvar a sua vida, sua própria vida, perdê-la. Eu não sei em que parte que você está, mas levanta a sua mão direita para o céu e fala assim comigo: Deus de Abraão, Isaac e Jacó, Deus está contando contigo num projeto grandioso chamado igreja, num projeto grandioso, por que não dizer chamado povo eleito? Não sei em que parte eu vou estar, talvez eu serei alguém que peregrina no deserto, e outros que nem me conheceram pessoalmente, se assim Deus permitir, estarão à frente dessa obra, e salvação, e glória, e gozo acontecendo, avivamentos, e o mistério acontecendo, e lá no Peru, Deus trabalhando com essa oferta missionária, e alguém se levantando, e quem sabe está aqui, o maior pregador ou pregadora que se levantará na próxima geração, e eu nem sei disso, porque quanto maior a obra, menor a nossa participação nela, mas não menos gloriosa e importante. Jesus sobe ao céu e desce o Paracleto, o ajudador, o Espírito Santo, aquele que começou a boa obra em nossa vida. Levanta sua mão para o céu e diga: obrigado, Jesus. Fica de pé, não tem mais tempo, mas se você está em algum tipo de luta, dilema, má compreensão espiritual do seu próprio chamado, se você não consegue entender, porque o seu ministério é fora da caixa, você vai entender o que eu estou te dizendo com fora da caixa. Quantos de nós não encaixamos num sistema? Quantos de nós não entendemos a visão de um sistema, ou não somos entendidos num propósito de uma visão de um sistema? João Batista não foi reconhecido nem sequer como profeta em Jerusalém por alguns. Jesus foi chamado de contraditor por muitos mestres, foi considerado uma pedra de tropeço em Israel, mas ele conseguiu chegar até o final e dar um brado e dizer: Pai, está consumado, nas suas mãos eu entrego o meu espírito. Qual é a parte da vida que você está enfrentando e talvez não está entendendo? Hoje o Espírito Santo desceu, depois que Jesus subiu, o Espírito desce em Atos 2 dos Apóstolos, e começa o maior dos avivamentos. Olha para mim, não tire a sua atenção, olha para meu nariz aqui por favor. Jesus não falou xarabalaia missionária, Jesus não pôde falar em língua estranha, sabia, irmã? Você não vai ver ele dançando no mistério, você não vai ver ele transbordando em línguas. Sabe por quê? A parte do cálice da obra que ele fazia era outra, mas não menos importante. Não julgue o seu trabalho menos importante, porque às vezes é diferente. Não menospreze quem te fala hoje a palavra, ainda que seja diferente. Não perca o tempo da visitação, porque João Batista não recebeu a mover, embora ser cheio. Jesus, dom da plenitude do Espírito, não transborda no Espírito. E de repente Jesus sobe, e Pedro, analfabeto de pai e mãe, começa a receber o dom de Deus. E ele prega. Nem Jesus pregou como Pedro, nem Jesus teve tanto grau de convicção de pregação como Pedro, quando ele levanta e prega, e 3.000 almas se convertem imediatamente. Que isso, pastor? Fala comigo: Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Eu não sei para quem foi essa mensagem hoje, mas abra aí o último texto, por favor, aos Romanos 8. Romanos 8, verso 18, por favor. Põe na tela aqui para mim.
Eu termino essa mensagem dizendo assim para você: não sei qual a luta que você passa, ou qual a falta de compreensão que você tem do presente momento, mas disse Paulo também, que não viu o sucesso da igreja. Ele disse assim: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Não, lê mais uma vez comigo, 1, 2, 3. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Quem tem crente que tem essa visão aí? Tem crente que tem essa visão? Levanta a sua mão, dá pelo menos um glória a Deus. Ele está no controle da sua vida, Ele está no controle das situações, Ele está no controle da igreja, Ele está no controle de todas as coisas. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Levanta a sua mão, diga glória a Deus pelo menos por um segundo aí, vai. Lê mais uma vez, aqui eu termino. Em nome de Jesus, já vamos passar para servir a Santa Ceia. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Estende as suas mãos, igreja. Quanto maior a obra de Deus na sua vida, menor a sua participação nela, mas não entristeça o seu coração. João Batista ganhou o título de o maior homem nascido de mulher. Quem sabe o próprio Jesus não pregou como Pedro, mas ele com certeza viu. Sabe por quê? O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó não é Deus de mortos, mas é Deus de vivos. Ainda que os seus olhos não vejam, olha o que disse Jesus a respeito da ressurreição dos mortos. Ainda não tendes lido o livro de Moisés, no texto referente à sarça, como Deus lhe declarou: eu sou o Deus de Abraão, Isaac e de Jacó. Sabe o que significa? Quem crê em mim não morre, mas passa da morte para a vida. Quem crê em mim não vai para a eternidade desolado, mas vai assistir sim o triunfo da igreja no arrebatamento. Quem crê nele não tem esperança frustrada, mas viverá para sempre, porque ele não é Deus de mortos, mas é Deus de vivo. Quem entendeu essa mensagem, levanta as duas mãos para os céus, vai, e diga glória, diga aleluia, diga glória, diga aleluia, glória, glória, aleluia, cante, glória, 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 aleluia, vencendo, vem Jesus. Mais uma vez, vai, glória, glória.